Albert Einstein acreditava que a regra do 72 era a descoberta mais importante desde a teoria da relatividade. E a primeira referência dessa regra é um cara chamado Luca Paciolo, que é considerado o pai da contabilidade. Em 1494, no seu livro Sumário de Aritmética, Geometria, Proporções e Proporcionalidade, Paciolo explica a importância dessa regra. Porque ser capaz de dobrar o seu dinheiro em alguns anos é aquilo que todo mundo quer. Quantas vezes você já pediu para Papai Noel, para São Longuinho, ou seja lá para quem for, que você acordasse rico aí do dia para noite? Bom, apesar de não ser do dia para noite, a verdade é que isso sim é possível. E nesse vídeo eu vou explicar a regra do 72 e como você vai aplicá-la para dobrar o seu dinheiro. A regra do 72 ela pode ser utilizada tanto quando vamos traçar objetivos para o nosso futuro, quando vamos analisar tendências da economia, avaliar investimentos e também para ajudar com as suas dívidas. Ela funciona determinando quanto tempo vai levar para que o investimento dobre de valor, considerando uma taxa fixa de rentabilidade. E como calcular? Vamos lá, é bem simples. Você vai pegar o número 72 e dividir pela taxa que você pretende ganhar no futuro. Por exemplo, se você planeja investir com uma taxa aí de 10% ao ano, você vai pegar o 72 e dividir por 10%, ou seja, vai dar 7,2, o que significa que você vai dobrar o seu capital em aproximadamente 7,2 anos. E repare que não importa o valor investido, pode ser R$100 ou R$100.000. A regra do 72 vale para ambos os casos. Agora, um detalhe importante é que esse resultado só é preciso quando a gente conhece a taxa, quando é uma taxa pré-fixada. Ou seja, para investimentos em renda variável, ou mesmo para investimentos em renda fixa, onde a taxa não é fixa, não é pré-fixada, já fica mais difícil de fazer esse cálculo simplificado. Agora, existem muitas vantagens também dessa regra. Porque além de saber em quanto tempo você irá dobrar o seu dinheiro investido, a regra do 72 pode ajudar a determinar qual taxa você precisaria para dobrar o seu patrimônio em um determinado tempo. Por exemplo, vamos imaginar que você queira dobrar o seu dinheiro nos próximos 5 anos. Bastaria então dividir 72 por 5, que você encontraria a taxa pela qual você precisaria que seus investimentos rendessem para você conseguir dobrar o seu dinheiro nesse prazo. Nesse caso, 72 dividido por 5 vai dar 14,4, ou seja, eu precisaria de uma rentabilidade de 14,4% ao ano para dobrar o meu patrimônio em 5 anos. Na prática, essa estratégia ajuda a verificar como os juros compostos afetam a rentabilidade de uma aplicação de taxa fixa ao longo do tempo. E cá para nós, mais simples do que isso, só 2 disso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como os juros compostos funcionam e como eles vão te enriquecer. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo. Então a regra do 72 ela vai te ajudar a calcular em quanto tempo o seu dinheiro irá dobrar em diferentes investimentos. Agora vamos a alguns exemplos práticos de investimentos reais para você entender como funciona. Investimento 1, caderneta de poupança, cuja rentabilidade é de 6,17% ao ano. Investimento 2, tesouro pré-fixado com vencimento em 2029, que a taxa no dia 9/12, que eu estou fazendo esse vídeo, é de 12,97% ao ano. Investimento número 3 é um CDB pré-fixado na corretora Rico, com vencimento em 2027, cuja rentabilidade é 16,06% ao ano. Começando pela poupança. Na poupança, dividindo 72 pela rentabilidade dela, que é 6,17, a gente vai ver que o seu investimento vai dobrar em 11,66 anos. Já no Tesouro Pré-Fixado 2029, se a gente dividir o 72 pela taxa, 12,97, a gente vai ter que o seu investimento vai dobrar em 5,5 anos. E um detalhe importantíssimo antes de você sair desse vídeo aqui e já ir correndo e investir no Tesouro Pré-Fixado, é lembrar que o Tesouro Pré-Fixado sofre a famosa marcação a mercado. Eu já expliquei com detalhes, de maneira bem didática, a marcação a mercado em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card e também na descrição. Eu recomendo fortemente que você assista antes de investir no Tesouro Pré-Fixado ou mesmo no Tesouro IPCA. Agora, investimento 3, o CDB do Banco Master aqui na corretora Rico. Vendo aqui rapidamente o emissor desse CDB, o emissor no caso aqui o Banco Master, usando aqui o site bancodata.com.br, que na verdade é um site excelente para você verificar os ativos, a qualidade dos emissores de qualquer CDB, LCI, qualquer investimento em renda fixa, para você avaliar se aquele emissor realmente é seguro de você emprestar dinheiro para ele, de você investir num CDB, no LCI, que seja. É interessante a gente avaliar aqui. Então vamos aqui avaliar, vamos aqui na prática aqui mostrar o Banco Data. Então eu estou aqui com o Banco Master, que é esse banco desse exemplo que eu estou dando aqui. A gente tem que avaliar primeiramente o lucro. Então você pega aqui o lucro histórico, a história do lucro líquido. Eu tenho que esse Banco Master vem tendo lucros aqui consistentes
nos últimos anos. Mesmo aí com aquelas crises que a gente teve em 2020 e 2021, ele até teve um lucro maior aqui em 2021. Excelente. E eu vou olhar também aqui, ó, índice de Basileia e índice de mobilização. E lembrando que aqui embaixo eu tenho explicando o que é. Ó. Então o índice de Basileia, ele determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros. Ou seja, na prática, quer dizer que quanto maior aí for o índice de Basileia, mais seguro estaria o banco. Só que tem um mínimo exigido aqui, né? O mínimo é de 11%. Acima de 11% já seria interessante. Não é interessante ele ter 100%, porque quanto maior, teoricamente mais seguro, mais menos o banco vai conseguir lucrar. Então o ideal é que seja acima de 11% e próximo disso, que aqui quer dizer que o banco está sendo bastante, ele está otimizando bastante o seu negócio em si. Então no caso aqui do Banco Master está com 11,7, então está muito bom. E o índice de mobilização aqui, no caso ele está 17,3, quer dizer que quando o patrimônio dele está mobilizado, ou seja, está sem liquidez. Então aqui o máximo tolerado é 50%, e está 17,3, então está excelente também. Então a gente pode ver que esse emissor aqui no caso é um bom emissor, é tranquilo, além de ser seguro pelo FGC também, ou seja, é protegido pelo FGC. Então a segurança de investir nesse Banco Master aqui, por exemplo, nesse CDB do emissor Banco Master pela corretora Rico, que eu estou colocando esse exemplo, é tranquila. Seguro ele é, bora ver a rentabilidade agora. Então usando a regra do 72 e dividindo o 72 pela rentabilidade dele, que é 16,06, a gente vai ter 4,48 anos que você vai levar para poder dobrar o seu patrimônio, para você dobrar o valor investido nesse CDB. Ou seja, você dobra o seu dinheiro ainda mais rápido do que no tesouro pré-fixado e bastante mais rápido do que na poupança. Essa inclusive é uma das vantagens de você investir através de corretoras autônomas como a XP e a Rico, por exemplo, pois lá você encontra mais e melhores opções dentro da renda fixa. E se você ainda não tem conta na XP ou na Rico, vou deixar um link aqui na descrição para você abrir conta em qualquer uma das duas ou até mesmo nas duas e poder encontrar esses CDBs que rendem mais. Agora tem um detalhe que vale para a poupança, que vale para o pré-fixado e que vale também para esse CDB que a gente não considerou até agora, que é aquela força que faz o nosso dinheiro valer menos. Porque além de servir para calcular quando vamos dobrar o nosso investimento, a regra do 72 também vale para saber em quanto tempo o seu dinheiro vai valer a metade. Valer a metade, André? Como assim? Calma que eu te explico, olha só. Antes eu queria só dizer que a regra do 72 também possui algumas desvantagens, como não valer para taxas que não são fixas, como eu já falei, mas também não valer para períodos muito curtos ou taxas muito elevadas. Além de não considerar também alguns aportes mensais que poderiam ser feitos. Então veja a regra do 72 como uma ferramenta prática e simplificada de fazer um cálculo rápido e servir de referência para projeções futuras. Agora vamos voltar para a aplicação da regra do 72 para evitar que o seu dinheiro se divida por 2. Você já deve ter visto na internet ou nos jornais sobre a tal da inflação, certo? De maneira simples, eu poderia definir a inflação como a perda do poder de compra da moeda, ou em outras palavras, como o aumento generalizado dos preços. No Brasil, o principal índice para medir a inflação é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA. Então, usando a regra 72 e usando o IPCA como referência, nós podemos prever em quanto tempo o seu dinheiro iria diminuir pela metade, considerando que a inflação fosse estável aí ao longo dos anos. Na prática, a gente sabe que a inflação varia, porém, de forma simplificada, a gente consegue prever o impacto que a inflação teria no nosso bolso, principalmente para quem ainda não investe. Por exemplo, se nos próximos anos a inflação do Brasil ficasse em 10%, eu dividindo 72 por 10%, né, eu teria os 7,2 anos, ou seja, em 7,2 anos, o seu dinheiro, se você não investir, vai comprar a metade das coisas que compram agora. Ele vai valer a metade do que vale hoje. Já para uma inflação de 7%, levaria apenas 10 anos para você perder metade do seu poder de compra. E basta ver que R$100 lá no começo do Plano Real, em 1994, enchia um carrinho do supermercado e hoje não compra quase nada. E se eu dividir 72 por 28, né, que é a quantidade de anos que tem o Plano Real, eu vou ter 2,5%, que seria quanto que teria que ter sido a inflação para que meu dinheiro perdesse apenas metade do poder de compra. Só que na prática, se a gente for atualizar esses R$100 a valores presentes, a gente compraria as mesmas coisas lá no passado com R$100 que compram hoje com apenas R$14. Ou seja, eu preciso de R$14 para comprar a mesma coisa que eu comprava com R$100 lá em 94. Que merda, hein? Sabia não? Que mostra que a inflação foi bem maior e diminuiu o nosso poder de compra em várias vezes ao longo desses anos. Porém, isso aconteceu apenas para quem não investiu ou não investe, pois quem investe consegue se proteger da inflação, fazendo o seu dinheiro se multiplicar e mais do que compensando esse poder destrutivo da inflação.
E neste vídeo aqui eu contei quais investimentos você deveria investir se quiser uma rentabilidade acima da inflação.